E hoje temos mais uma vez a participação do professor Henrique Miranda no quadro Comportamento. Henrique, é com você. Olá, que bom estar com vocês em mais um Conexão Unipan no nosso quadro Comportamento. Hoje nós vamos falar das pessoas acomodadas e das pessoas que lutam. Existe uma diferença muito grande entre esses dois tipos de pessoas. As pessoas acomodadas são aquelas que elas se acostumaram com o sofrimento e parece que elas nutrem um sentimento de gostar de sofrer. Sempre que você encontra com essas pessoas, elas têm algo para reclamar, elas têm algo do que se queixar. Geralmente, essas pessoas que são acomodadas com o sofrimento, que aprenderam a sofrer, que gostam de sofrer, elas se colocam na posição de coitadas, de pessoas sofredoras e que, portanto, merecem a atenção e a pena de todos que a rodeiam. Uma coisa interessante é que nas instituições onde nós trabalhamos, essas pessoas elas costumam se aglomerar, elas costumam se juntar. Geralmente, quando você tem alguém que é muito acomodado com o sofrimento, que gosta de reclamar sempre, ao redor dessa pessoa existem outros que também gostam de fazer o mesmo e eles formam o grupo dos acomodados com o sofrimento, que só reclamam, que só se queixam, mas não fazem efetivamente nada para mudar a situação. Engraçado, essa situação ela é muito estranha, porque se nós pararmos para observar os demais animais na natureza, quando os animais estão diante de uma situação de sofrimento, de uma situação incômoda, esses animais eles juntam todas as suas forças para poder sair da situação de sofrimento, da situação incômoda. Então o mesmo deveria acontecer conosco. Sempre que nós estivéssemos frente a uma situação incômoda de sofrimento, nós teríamos que mobilizar todas as nossas forças para poder sair dessa situação. E é aí que entra o segundo tipo de pessoa, que são as pessoas que lutam. Aquelas que, embora sofram, embora vivam rodeadas de problemas, elas não se queixam apenas. Queixar, nós vamos nos queixar sempre porque nós somos humanos. Não é todos os dias que nós nos levantamos de bom humor. Aliás, se vocês conhecerem alguém que todos os dias está de bom humor, 24 horas bem-humorada, fujam, porque essa pessoa é falsa. Ninguém é 24 horas bem-humorado. Mas também ninguém é 24 horas azedado, né? 24 horas reclamando do mundo. Se vocês conhecerem alguém assim, também fujam. As pessoas que lutam, apesar de sentirem tristeza, ansiedade, apesar de sofrerem, apesar de se queixarem, elas fazem uma coisa muito importante que os coitadinhos não fazem. Elas lutam, elas arregaçam as mangas e tentam fazer alguma coisa. E é aí que está a diferença, gente. É aí que está a diferença entre aqueles que são competentes para viver e aqueles que são incompetentes para viver. Os competentes transformam os problemas em desafios. Já as pessoas incompetentes, elas transformam os problemas em obstáculos insuperáveis. Ao invés de resgatarem forças para poder superar esses obstáculos, elas apenas reclamam. Os que lutam, não. Os que lutam, apesar de reclamar, como eu lhes falei, eles resgatam forças, eles resgatam emoção e eles lutam. Eles tentam sair da situação de sofrimento. Eles fazem alguma coisa. São as pessoas empreendedoras. Para eu encerrar, eu gostaria de lembrar aqui um filósofo contemporâneo que viveu, que foi Jean-Paul Sartre, né? Que faleceu no século passado. Jean-Paul Sartre dizia, que ele era o principal filósofo de uma corrente chamada existencialismo, ele dizia que todos nós, na nossa existência, vivemos num grande show. Sartre dizia que a existência é um grande palco e que no palco da nossa existência nós somos responsáveis pela nossa atuação. Se a nossa atuação no show da existência é uma atuação boa, a culpa é nossa. Se é ruim, a culpa também é nossa. Segundo Sartre, nós não podemos culpar os outros da nossa atuação no palco da existência. E ele ainda dizia mais. Ele dizia que nesse palco que é a existência, se você quiser se dar bem, você deve assumir o papel de protagonista.
E assumir o papel de protagonista da sua existência é trazer para si a responsabilidade da sua vida. Saber que, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, você é o único responsável por resgatar forças e superar essa situação. Hannah Arendt, que também foi uma grande filósofa do século passado, ela foi presa durante o nazismo nos campos de concentração de Hitler. Ao ser libertada, depois de todo o horror que ela passou, os jornalistas perguntam a Hannah o que ela faria da vida dela depois de todo aquele horror que ela havia vivido, que foi o nazismo. E Hannah responde: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu farei com aquilo que fizeram comigo. É isso daí. Nós não escolhemos os problemas. Alguns até que nós os cavamos com as próprias mãos. Mas geralmente nós não escolhemos os problemas. Mas a maneira como enfrentá-los, nós escolhemos sim. Nós podemos enfrentar os problemas nos acomodando e reclamando, ou então podemos resgatar forças e enfrentar de peito aberto os problemas. E tornar assim a nossa existência muito mais alegre, muito mais saborosa e muito mais competente. É isso aí. Essa foi a minha dica para o Conexão de hoje. Espero poder ter ajudado a vocês e espero ajudá-los no próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Gostaram das dicas do professor Henrique?